Fala pessoal, boa noite, sejam muito bem-vindos a mais uma live. A live de agora é voltada para você que vai fazer prova da segunda fase da OAB. Ou agora no exame 38, ou no próximo, no exame 39. Ah, Giovanni, é específico para os seus alunos de penal, quem vai fazer a segunda fase penal? Não, é especial para os meus alunos da segunda fase de penal. Mas é também válido para todo mundo que vai fazer prova da segunda fase da OAB. É uma anedota e um conselho rápido. Vamos dar aqui mais 10 segundos para o pessoal entrar, que aí eu vou tirar os comentários e depois eu abro para vocês fazerem perguntas, colocações. A Flávia Lira está chegando por aqui, o Marcos Lobo, meu patrão André Guerreiro, que não perde uma live. Um abraço, André. A Jéssica Cordeiro acabou de entrar. Kleber Ribeiro, galera lá, o Chat ADV, galera lá toda do meu grupo de WhatsApp, segunda fase, tá chegando aqui, a Dani Lucena, a Jennifer Laiane. Então vamos embora. Vou tirar aqui os comentários e vou começar a contar. Bom, pessoal, o tema da nossa live é esse aqui, ó. Deixa eu até botar. O tema da nossa live é esse aqui. O incrível caso da moça que era aluna de todo mundo. Quando eu coloquei isso aqui, muita gente achou que era clickbait, né? Mas não é, tá certo? Eu vou contar um caso real para vocês e vou fazer uma colocação, vou lhe dar uma orientação. Há algum tempo eu fazia parte de um grupo de WhatsApp só de professores de segunda fase, só de professores de penal da UAB. Professores que davam aula primeira e segunda fase. Eu não faço mais parte desse grupo, tá? Esse grupo eu tive nele até 2019, começo de 2020, achei nele 2020, só que negócio de grupo de WhatsApp para dar confusão é ligeiro, e aí eu vi que estava dando muita confusão lá, eu só via as coisas, falava muito pouco, mas eu saí. E eu me lembro que uma das últimas coisas que eu vi nesse grupo foi o seguinte: eu não sei como a conversa chegou aí, mas a conversa chegou. Uma pessoa falou: olha, tem uma aluna minha aqui que mandou uma mensagem bem carinhosa, tal, e veio a preocupação, o pessoal sempre fazendo a mesma pergunta. Aí mandou o print da mensagem da aluna lá do Instagram. Aí alguém que viu o print disse: não, essa menina não é sua aluna, ela é minha aluna. E mandou o print de uma mensagem igual. Aí daqui a pouco o outro veio e disse: não, essa não é aluna minha, que ela me disse. Aí mandou o print também. Uns 4 ou 5 fizeram isso. O grupo tinha, sei lá, 10 pessoas, 11 professores no grupo do WhatsApp. E aí uns 4 ou 5 mandaram. E eu fui conferir o meu direct. E quando eu fui conferir o meu direct, também tinha mensagem da mesma pessoa. O mesmo perfil do Instagram. E a mensagem dela dizia assim: oi, prof. Ela só mudava. Quando era uma mulher, ela dizia: oi, profa. Quando era um homem: oi, prof. Só a diferença era essa. A minha mensagem era: oi, prof, tudo bom? Sou sua aluna do JUS 21, estou adorando o curso, o senhor é fantástico, mas eu preciso só tirar uma dúvida que eu não quis perguntar lá na plataforma. Prof, me ajude, me diga qual peça vai cair, porque eu só confio no senhor. A mensagem dela para mim era essa. Quando eu voltei para olhar os prints da mesma menina para os outros colegas, a mensagem era exatamente essa. Oi, prof. Oi, profa. Sou sua aluna do curso tal. Aí dizia o curso do professor. O mesmo texto. A mesma coisa. E a pergunta no final era sempre a mesma. Eu só confio em você, no senhor, na senhora. Diga qual é a peça que vai cair. E a gente começou a brincar e dizer: poxa, essa menina é aluna de todo mundo. Ela está gastando aqui o preço de 4 pós-graduação porque ela comprou o curso de todo mundo. Ela é aluna de todo mundo ao mesmo tempo. Não sei nem como é que ela vive, porque não dá tempo para achar ela todo mundo. E ela confia em todo mundo, que ela disse a mesma coisa. Só confio no senhor, só confio na senhora. E a pergunta dela era saber qual a peça que a gente apostava. Na verdade, muito provavelmente, certo? Todo mundo riu, todo mundo brincou, todo mundo tirou onda, obviamente. Na verdade, ela não era aluna, muito provavelmente, de ninguém. Acho que ela não era aluna de ninguém. Ela estava querendo pescar, ela estava querendo saber qual a opinião, qual a peça que cada um de nós professores apostávamos. E muito provavelmente ela ia focar naquela que a maioria apostasse.
Se a maioria dissesse que era essa peça, uma resposta à acusação, ou uma apelação, ou um agravo em execução, ou um rese, ou, enfim, uma queixa-crime, se a maioria respondesse que era uma peça X, muito provavelmente ela ia botar na cabeça que a peça era aquela. E a gente riu, tirou onda e disse, porra, pensa, a menina que é aluna de todos. E isso reforçou uma reflexão que eu sempre tive, e aí, brincadeiras à parte, era a reflexão que eu queria trazer para vocês. Qualquer pessoa que chegar hoje nesse fantástico mundo das redes sociais e disser qual é a aposta dela para a peça da segunda fase, chegar e dizer assim, olha, a peça que vai cair é essa. Ou a peça que eu acredito que vai cair é essa. Essa pessoa vai atrair a atenção. Eu coloquei uma enquete nos meus stories hoje. Eu não sei se vocês acompanharam, eu coloquei uma enquete nos meus stories hoje. E eu dei um print aqui. É porque fica muito grande, mas vocês acham que na live de hoje eu devo fazer a aposta na peça para a prova da segunda fase penal? Essa foi a pergunta. Aproximadamente 3.000 pessoas visualizaram esse history e mais ou menos umas 1.500 pessoas responderam essa enquete. 85% disseram que eu devia dizer qual era a minha aposta. De 1.500 pessoas, 85% dá umas 1.300 e pouca aproximadamente. Pessoas hoje que votaram no meu Stories querem que eu diga qual é a peça que eu aposto. E olhe que quem escutou com som, a música que eu coloquei nessa enquete é a música dos Muppets. Porque a gente tem que trabalhar com um pouquinho de ironia também. Tava lá a música dos Muppets. Para quem é mais antigo, lembra do The Muppets Show. Um bonequinho que vivia tirando onda. E a pessoa, mesmo assim, não entendeu que isso era uma ironia. Deixa eu voltar aqui. Como é que faz para parar de compartilhar? Agora lascou. Isso. Era uma ironia. Por que é que tanta gente fica nessa neura? Por que é que tanta gente fica preocupada e desesperada e querendo que a gente aposte qual é a peça? Isso é um reflexo de ansiedade. Ansiedade que é extremamente comum, principalmente na preparação para a segunda fase. Eu sempre digo que o estudo para a segunda fase e esse momento onde a gente está se aproximando da segunda fase, nós estamos aí há 36 dias, porque o projeto 30 começa semana que vem aqui no Juiz, então nós estamos há 36 dias da segunda fase. Essa preparação, esse estudo e essa proximidade funciona como gatilho de ansiedade. Para quem já tem ansiedade, antes mesmo da OAB, para quem já tem ansiedade, esse gatilho é muito mais severo. Mas eu conheço inúmeros alunos que nunca tiveram crise de ansiedade e que ao estudar para a prova da segunda fase acabam tendo gatilhos ou momentos. Talvez não crises tão intensas a ponto de paralisar, mas ficam preocupados, tensos, nervosos. E quando nós estamos ansiosos, tudo que nós queremos é fazer com que aquela sensação ruim que você não sabe descrever. Uma vez, uma pessoa que eu respeito demais, que eu tenho um carinho muito grande, ela falou o seguinte, ela disse que a ansiedade, a forma que ela achou para definir, era como se fosse um carrinho de brinquedo rodando dentro do estômago. Eu nunca me esqueço dessa definição que essa pessoa fez. Ela fez essa definição para mim num momento muito emblemático da minha vida. E ela disse, olha, a ansiedade é um carrinho rodando no estômago, perdão, e tudo que você quer que aconteça é que esse carrinho pare de rodar. Então, quando você tem esse gatilho de ansiedade, tudo que você quer é algo que faça aquilo parar, ainda que você queira isso inconscientemente. E o que é ansiedade? Ansiedade é a projeção de um futuro que você não sabe como vai ser. E justamente por você não ter esse controle, isso acaba lhe destemperando, isso acaba lhe tirando do prumo, isso acaba travando muitas vezes o que você está fazendo, e você quer um remédio para isso. E o remédio, não estou falando remédio de farmácia, estou falando a busca de uma solução, consciente ou inconsciente. E o remédio é ter algo que lhe dê um mínimo de certeza sobre o futuro. Se a ansiedade é uma projeção de uma incerteza do que vai acontecer, se o que nos deixa ansioso é não saber se a prova vai ser fácil ou difícil,
é não saber se vai acertar ou não vai acertar a peça, se vai vir lascando ou se não vai vir lascando. Na hora que você chega para um professor e diz, professor, qual é a sua aposta? E o professor diz, eu aposto na peça tal, o que ele está lhe dando é aquilo que você mais quer no momento de ansiedade, que é uma projeção do futuro, que é uma visão do futuro. Quem está ansioso com essa prova da segunda fase, está olhando para o dia da prova e está vendo um pano negro. Negro no sentido de que não consegue enxergar nada. É como se fosse um grande tablado, um grande palco que está coberto por uma cortina toda negra. E você quer desesperadamente ver o que tem de trás da cortina. Mas você não consegue. E aquilo gera em você, nós temos, por vocação natural, uma aversão ao vazio, ao incompreensível. Tudo que nós não conseguimos delimitar, entender, compreender, projetar, isso nos causa angústia, isso nos causa ansiedade, isso nos causa medo. E para algumas pessoas isso causa inclusive pânico. E aí você fica projetando o cenário, só que como nós já estamos ansiosos, como nós já estamos com medo, nós nunca vamos projetar cenários positivos. Um ansioso, ele não projeta cenários positivos. É quase impossível você ver alguém com ansiedade, você ver alguém com medo, alguém que está ali angustiado porque não consegue compreender o que vai acontecer amanhã ou daqui a 30 dias ou no dia da prova da segunda fase. Essa pessoa projetar, não, pô, vai ser uma prova boa, eu vou sentar, vou arrasar. Não. A confiança não combina com a ansiedade. A confiança não combina com você não conseguir delimitar. Quando você consegue enxergar exatamente o cenário, você se torna confiante. Mas quando você não consegue enxergar esse cenário, a não ser que você tenha já uma certa experiência de vida, um nível de resiliência muito bom, você acaba se angustiando. E a angústia é a antítese da esperança. E se eu estou angustiado, eu não vou enxergar bons cenários. E aí eu fico pensando em cenários tristes, eu fico pensando numa prova difícil, numa peça que eu não sei fazer, e aí eu fico mais angustiado. E aí eu penso em coisas piores, em provas mais difíceis, e eu fico mais angustiado. E parece que todo canto que eu olho eu vejo sinais que só reforçam a minha angústia. E muitos que chegam e pedem, professor, qual é a peça que o senhor aposta? Aquelas pessoas, na verdade, elas estão pedindo uma tábua de salvação. Elas estão pedindo uma luz naquele palco que está coberto com uma cortina negra onde elas não enxergam nada. Porque se o professor diz, eu acho que a peça que vai cair é essa, é como se acendesse uma luz por trás daquela cortina, que ainda que não dê para permitir que você enxergue o cenário total, lhe dá alguma noção, ou uma falsa noção, do que está acontecendo. E aí aquela angústia que é baseada no completo desconhecimento do futuro, de repente vê algo que diz, não, o futuro vai ser assim. E você acaba se convencendo que vai ser assim. E isso naquele momento pode servir para lhe acalmar. Só que tem um problema. Esse remédio é um placebo, é uma panaceia. Por quê? Por um motivo muito pragmático. Eu posso apostar uma peça, e eu posso até acertar, mas é mera sorte. Ninguém tem como saber, é impossível para qualquer pessoa nesse cenário saber qual a peça vai cair. Até porque, se eu soubesse e falasse, eu estaria cometendo crime. Giovanni, você tem alguma coisa contra quem aposta peça? Não, eu não tenho nada contra quem aposta peça. Certo? Cada um faz suas apostas, não tenho problema nenhum com quem aposta peça. Mas que vocês precisem saber que se você acha que uma aposta de peça feita por quem quer que seja é uma projeção real do futuro, e você não tiver uma maturidade boa, você tiver num momento de angústia, você tiver num momento de sofrimento, você inconscientemente vai se apegar àquela aposta. E ao se apegar àquela aposta, você vai chegar para fazer sua prova, que Deus o livre e guarde. Você vai olhar para a questão, você vai olhar para o enunciado, e você não vai enxergar a realidade. Você vai enxergar aquela tábua de salvação que você se pegou. Eu conheço inúmeros casos de alunos que sabiam fazer a peça, que eram plenamente capazes de olhar para o caso concreto que a FGV estava apresentado e fazer a peça. Mas eles estavam tão abalados, tão nervosos, tão angustiados, que na véspera ou na antivéspera, ou alguns dias antes, algum professor chegou e disse, olha, a peça que eu aposto é essa. A peça que eu aposto é uma resposta à acusação.
E na hora da prova era um reze. Mas o cara estava já tão abalado emocionalmente que ele disse, não, o professor falou que a resposta à acusação foi a tábua de salvação. Ele tomou aquilo, aquela projeção como se realidade fosse e fez uma resposta à acusação e reprovou. Por isso que eu não aposto em peça. E por isso que eu gostaria que vocês aceitassem um conselho e depois uma sugestão. O conselho é, não achem que alguém é capaz de saber qual a peça que vai cair. Por que é que no nosso curso de segunda fase aqui no JUS 21, nós temos a preocupação de preparar vocês para fazerem todas as peças? O exame de ordem está mudando. Pode cair qualquer coisa que já caiu e pode cair qualquer coisa que nunca caiu. Eu venho dizendo isso para os meus alunos, não é de hoje, tem décadas. Eu sou de um tempo onde as pessoas me chamavam de doido, colegas professores me chamavam de doido, porque eu pegava uma aula todinha para dar contra-razões. Eu dava contra-razões, dou até hoje, contra-razões de apelação, contra-razões do recurso sentido estrito, contra-razões do agravo à execução. E o povo me chamava de doido, tinha professor que dizia, cara, tu vai perder tempo dando contra-razões, enrolando teus alunos, isso não cai nunca, até o dia que caiu. E no dia que caiu, os meus alunos sabiam fazer contra-razões. E muita gente reprovou porque nunca tinha feito essa peça. Eu sou de um tempo que quando eu dava revisão criminal, as pessoas diziam, revisão criminal não vai cair nunca na vida. Revisão criminal, o processo já acabou. Só cabe revisão criminal depois de sentença transitada em julgado. Só cai peça antes do trânsito em julgado de sentença. Eu digo, deixa eu dar. Aí caiu revisão criminal uma vez, 10º exame. Famoso caso da Jane. Os meus alunos sabiam fazer revisão criminal. Quando eu dava memoriais no GECRIM, todo mundo dizia, na vida real ninguém faz memoriais no juizado. Não, eu digo, mas o AB não é vida real. É o fantástico mundo de Bob, eu digo isso em todas as minhas aulas. Aí caiu uma vez memoriais no juizado. Aí o povo parou de me chamar de doido. Era a 3ª vez, aí o povo parou de chamar Giovanni de doido. Então, qualquer peça pode cair. E você que é meu aluno de penal, você que é meu aluno aqui do JUS 21, que estava lá no grupo e eu pedi para vir aqui, deixa eu lhe dizer, você é capaz de fazer qualquer peça. Você é plenamente capaz de fazer qualquer peça. Se cair resposta à acusação memoriais, você já sabe que é a mesma estrutura. Endereçamento, excelentíssimo senhor, doutor, juiz de direito de tal vara criminal da comarca tal, processo número. Fulano de tal, já devidamente qualificado nos autos do processo que lhe move o Ministério Público conforme folhas, por seu advogado e bastante procurador que esta subscreve conforme procuração anexa, vem muito respeitosamente à presença de Vossa Excelência, com fundamento nos artigos 396 e 396A do Código de Processo Penal, apresentar a sua resposta à acusação pelos motivos de fato e direito a seguir aduzidos. Meus alunos têm isso decorado. Se for memoriais, só muda. Com fundamento no artigo 403, parágrafo 3º do Código de Processo Penal, apresentar as suas alegações finais por memoriais ou só memoriais. Vocês sabem fazer a peça. Não se apeguem a tábuas de salvação como se elas fossem a realidade. Giovanni, mas o que é que eu faço para combater essa minha angústia? Você acha que eu não devo ficar angustiado? Não. Eu acho que você tem todo o direito de ficar. Nós somos feitos de carne, osso, sentimentos, limitações e uma capacidade filha da puta de superação. Eu sempre digo que nós somos feitos à imagem e semelhança do bom pai. Nós somos seus filhos. E ele não nos colocaria nessa terra garrida dos homens se nós não fôssemos dotados de capacidade de superar as mazelas dessa vida. Ele é perfeito demais para botar a gente sem estar dotado do que a gente precisa. Muitas vezes nós é que não acreditamos. Sabe o que é que eu recomendo para todos os meus alunos de segunda fase, JUS 21, e para todo mundo que vai fazer segunda fase? Na hora que essa angústia bater, na hora que essa, vamos dizer assim, esse medo, vou chamar de medo no sentido mais amplo, bater, porque você não sabe o que vai vir na sua prova da segunda fase, não foque em projetar o dia da prova. Eu sei que é difícil, mas é possível. Vai ser muito difícil a primeira vez, vai ser foda a primeira vez. Porque você quer projetar, você tem aversão ao desconhecido, e não entra na sua cabeça você não saber o que vai cair na sua prova. Mas é possível.
Para e pensa, cara, eu não domino a porra do que vai acontecer no dia da prova. Eu não domino a peça que a FGV vai botar. Eu não domino, no sentido de não dominar, no sentido de não ter controle. Você não tem como escolher qual a peça a FGV vai botar. Você não tem o domínio, você não tem o controle, você não tem como escolher quais as questões a FGV vai botar. Só eles podem fazer isso. Então, se eu foco em projetar e ficar imaginando cenários, eu estou trabalhando contra a minha saúde espiritual e mental. Você tem que lembrar disso. Giovanni, é difícil pra caramba. Bem-vindo a um clube chamado Viver. Pegue sua senha. Sua senha é o número 6 bilhões. Viver é isso mesmo, cara. É ser foda e você fazer. É ser difícil pra caramba e você ter que fazer e meter a caixa dos peitos e enfrentar. Se você está se angustiando, se você está com esse medo e fica pensando para passar o medo e a angústia o que vai ser, você vai piorar. Sabe o que é que eu recomendo que você faça? A minha recomendação é: para de pensar no amanhã. Pensa no hoje. Por que é que quando vai chegando perto da prova, eu começo a mandar metas diárias para os meus alunos lá no grupo de WhatsApp, além das metas que eles já têm do nosso cronograma do JUS 21, além das aulas que eles já assistem? Por que é que eu faço questão? Eu comecei semana passada, tô de brincadeira, empreendo pelos ouvidos, a gente dá um nome bonitinho, brincadeira, mas tem uma razão de ser. Não é aleatório, não. Por quê? Porque quando eu dou ao aluno as metas do dia para ele cumprir, ele passa a pensar no dia e pensa menos no amanhã. Quanto mais tempo você tem para pensar no amanhã, mais angustiado você fica. Você se torna essa menina que era aluna de todos os professores, que estava mandando mensagem para todo mundo no desespero. Ela não estava fazendo por maldade, ela estava fazendo por desespero. Ela precisava de uma tábua de salvação. Foca na meta do dia. Você que é meu aluno que está angustiado, eu lhe pergunto: você já escutou os áudios que eu mandei no grupo hoje? Você já fez a questão? Você já corrigiu a questão? Você já bateu o seu cronograma hoje? Já, professor? Então, meu patrão, solta tudo, terminou a live, toma um banho, se deita e vai assistir uma série. Você merece. Não, mas é porque hoje, vivo hoje. É a melhor forma que você vai ter de não pirar até o dia da sua prova de segunda fase. Eu tenho inúmeros problemas. Eu sou empreendedor, eu tenho uma empresa. Quem tem empresa sabe o tanto de bronca. E tem dia que eu paro e penso assim, eu falo com o meu sócio Maurício, eu digo, pô, e assim? E tem uma coisa que eu aprendi muito com o Maurício, eu devo muito isso a ele. Eu amadureci demais. Sabe assim, quando você tem amizades que lhe fazem bem, Maurício é uma delas. Nesses anos todos de amizade com o Maurício, eu amadureci demais porque ele tem uma coisa que eu não tinha no passado. Um nível de resiliência fora do comum. Eu ainda não tenho 10% da resiliência dele. Mas todas as vezes que a coisa está muito difícil, eu me lembro dele dizendo, bora focar no hoje. O que é que tá para fazer hoje? E aí, meu irmão, eu caio de cabeça no hoje. Isso me serve. Tem dia que eu estou agoniado do juízo. Tem dia que ele está. Mas no dia seguinte a gente foca no hoje. Não se preocupe em perguntar ao seu professor. Se você for meu aluno a mim, se você for aluno de qualquer outro colega, não se preocupe de perguntar ao seu professor qual é a peça que vai cair. Pergunte a ele qual é a meta do dia. Se você é meu aluno, não me pergunte qual a peça que vai cair. Me pergunte qual é a meta do dia. Pega o seu cronograma de estudo individualizado aqui do JUS 21 e veja a meta do dia. Assista a sua aula do dia. Faça a leitura da lei seca do dia. Leia o nosso material do dia, faça o treino do dia, veja a meta do grupo do WhatsApp do dia, assista a live do dia que eu chamo você para assistir, para quem é nosso aluno aqui. Veja o Empreendo pelos Ouvidos no grupo do WhatsApp do dia. Quando faltar 30 dias para a prova, que aí o negócio fica mais pesado ainda para o lado de vocês, dessa angústia, o que é que eu venho? Eu venho com o Projeto 30. O Projeto 30 não é aleatório não é um nome bonitinho não. Foi a melhor forma que eu achei de deixar meu aluno focado. Porque aí eu dobro a meta do dia. Foque no dia. E ao final do dia, quando você cumpriu as metas, quando você bateu o seu cronograma aqui do JUS 21 do dia, quando você assistiu suas aulas do dia, acredite, você venceu aquela batalha. E você está numa guerra, sentido figurado, óbvio, onde o que vai lhe permitir vencer a guerra
é vencer a maioria das batalhas. A sua batalha não é no dia da prova. A sua batalha é todos os dias até o dia da prova. Giovanni, mas eu já perdi algumas batalhas. Teve dia que eu não aguentei olhar para uma aula sua. Teve dia que eu não aguentei olhar para um livro. Teve dia que eu não entrei no grupo do WhatsApp para ver a meta. Teve dia que eu não consegui fazer porra nenhuma. Tudo bem, naquele dia você perdeu a batalha. Mas quem vence a guerra não é quem vence todas as batalhas. É quem vence a maior parte delas. Você não precisa vencer todo dia. Se seu dia hoje foi foda e a única coisa que você está fazendo é ver essa live, faz parte, guerreiro. Faz parte, guerreira. Toma um banho. Relaxa. Vai dormir. Não se sente inferior por isso. Todo mundo tem dias ruins. E amanhã, porra, acorda, mete a caixa dos peitos e diz: dia da prova eu vejo. Hoje o que é que eu tenho que fazer? E faz o que você tem que fazer naquele dia. E se você acha que não tem mais força, e eu recebi uma mensagem de um aluno hoje dizendo que não tinha mais força, o conselho que eu tenho para lhe dar é: nós sempre podemos dar mais um passo. Nós sempre podemos estudar mais um dia. Se você está cansado, fudido, estressado, angustiado, acha que não vai amanhã conseguir estudar, cumprir a meta, enfim, seguir o nosso cronograma, assistir às nossas aulas, fazer os nossos simulados, acorda amanhã pensando assim: só mais hoje. Eu vou me esforçar só mais hoje. E aí amanhã tu vai dormir. E no sábado, tu vai dizer a mesma coisa. Só mais hoje. Domingo, segunda, terça. Perdeu uma batalha. Quarta, quinta, ganhou. Perdeu outra na sexta, ganhou sábado, ganhou domingo. E entre tropeços e acertos, só mais um dia. Todos os dias. Focando no que você pode controlar, que é a meta do dia. Eu tenho certeza que no dia da prova, a guerra vai ser vencida. Pense nisso. Não fica pensando no que vai ser no dia da prova. Mas todo dia pensa: o que é que eu tenho que fazer hoje? Por mais cansado que eu esteja, eu consigo fazer hoje. Só mais um dia. Beleza? Essa é a dica que eu tinha que dar para vocês. Principalmente para quem é meu aluno, para quem está lá no nosso grupo do WhatsApp, para quem é meu aluno aqui da segunda fase do JUS 21, para quem acreditou no nosso trabalho. Eu sei que vocês estão chegando cansados, eu sei que vocês estão chegando estressados. O dia do Projeto 30 está aí, semana que vem. Eu não tive nem tempo de fazer reunião com a Elaine ainda, ela me cobra isso todo dia. Foca na meta. Foca no que você tem que fazer hoje. Cumpriu sua meta, cara, vai descansar, você venceu a batalha. E amanhã, só amanhã, faz de novo. Só mais um dia. E todo dia você vai fazer só mais um dia. Cheiro para quem for de cheiro. Abraço para quem for de abraço. Que Papai do Céu possa abençoar demais o coração de vocês. Possa dar uma noite de paz. Possa dar uma noite de repouso. E que amanhã, meu patrão, que amanhã, minha patroa, o sextou seja de estudo, de dedicação, de superação. Que amanhã seja um dia incrível para todos vocês. Beijo no coração de vocês. Obrigado pela honra que você que é aluno de polícia do JUS 21, você que é aluno de OAB, você que é aluno de Isolada, você que é aluno de primeira fase do GPS, obrigado pela honra de me permitir ser o seu professor. Obrigado pela honra de estar do seu lado na batalha. E eu tenho certeza que eu vou estar na mesa do banquete, figurativamente falando, da sua vitória. Valeu, galera.